Há aqui uma panóplia de fatores que se têm que trabalhar para se conseguir alcançar, mas essencialmente o que é preciso é que venham ao mercado outras alternativas, porque senão só nos resta todos termos um carro elétrico em 2050. E isto, se nós quisermos cumprir o objetivo, as metas ambiciosas, e com o qual todos nós concordamos, efetivamente, mas que não estamos a trabalhar para elas. É verdade que nos trajetos urbanos e, por exemplo, na distribuição de mercadorias, o chamado last mile, da carrinha que vai entregar os bens, faz todo o sentido que sejam elétricas. Em centros urbanos muito congestionados, onde há património histórico a preservar, faz todo o sentido não deixar circular veículos que tenham emissões, quaisquer que eles sejam, mesmo que sejam com combustíveis sintéticos. Eu não defendi isso. O que estou a dizer é que o veículo, a eletrificação, é uma solução, mas que não devem ser abandonadas as outras. Por exemplo, alguém que vive no mundo rural, onde não tem esses problemas de qualidade do ar, onde tem, por exemplo, problemas provavelmente de ter que se deslocar em longas distâncias, onde se calhar não tem pontos de carregamento ali à volta para poder... Portanto, se calhar não é a solução para essas pessoas. Portanto, o que nós dizemos é que não se devem limitar as soluções, deve-se dar o primado à ciência e à aceitação do público sobre as soluções, as tecnologias devem ser ganhadoras. Claramente que a eletrificação é evidente. Comparar um veículo hoje, mesmo com motor de combustão interna, um veículo de há 30 ou 40 anos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nível de eletrificação e de automação de muitos componentes, eu também me lembro do sistema de arrefecimento ser mecânico, a bomba de água ser mecânica, era tudo mecânico, e hoje a maior parte desses componentes são elétricos. E perfeitamente de acordo. Mas isso foi a tecnologia que se impôs, foi a ciência que se impôs, não foi ninguém em Bruxelas ou em São Bento que veio dizer agora as bombas de água têm que ser todas elétricas. Quer dizer, é esta questão que me preocupa um bocadinho, é que nós estejamos a ser condicionados e que nos esteja a ser passado um atestado de minoridade enquanto cidadãos. Deixem-nos lá, enquanto cidadãos, sejamos nós investigadores, professores, alunos. Eu estou aqui numa escola de engenharia e que prezo muito, e acho que os engenheiros têm um papel fundamental disso, que é transformar a ciência em coisas aplicáveis no dia-a-dia. Então, acho que nenhum de vocês gosta de ser condicionado, que lhes digam, vocês só podem desenvolver este pedacinho de tecnologia, o resto esqueçam tudo, porque não pode ser aplicado. Portanto, essa é a nossa preocupação. Portanto, mais direta à sua pergunta, sim, a eletrificação vai contribuir decisivamente para melhorar a mobilidade em certas circunstâncias, não deve ser imposta como solução única. E estamos absolutamente de acordo que é, por exemplo, salvo erro, os 23 navios de cruzeiro que circularam na Europa recentemente poluíam o equivalente, em termos de emissões, a 100 milhões de automóveis. Mas isto, e eu há pouco quando eu vos falava do problema, e se falarmos na indústria aeronáutica vamos ter o mesmo problema, quando eu vos falava do problema que temos em Bruxelas, passa um bocadinho por aí, que é a dificuldade de sermos ouvidos. Portanto, o que é que os políticos habilmente têm feito? Têm eleito os automóveis, porque os escapes é aquilo que a gente vê diariamente nas nossas ruas. Portanto, esse é um problema e, por isso, a dificuldade de sermos todos ouvidos e de perceber que há, obviamente, que não podemos dizer que o automóvel é o principal problema, ou a mobilidade, se lhe quisermos chamar, mas na acessão da mobilidade nas grandes cidades. O hidrogénio compreende 75% de toda a matéria no universo, desde o Sol, planetas, matéria, está por todo lado. Tem um problema, nunca está sozinho, está sempre acompanhado com alguma coisa. E o problema aqui está de onde retirar o hidrogénio. Temos a questão do equilíbrio energético, ou seja, o que é que se gasta para retirar, produzir, não digamos produzir, porque o hidrogénio existe, mas separá-lo dos elementos com que ele está combinado. Quem passa em Lisboa junto ao porto onde estão os cruzeiros, à distância já se sente o cheiro a nafta, digamos assim, sempre, mesmo quando os cruzeiros estão parados, eles têm de ter os geradores a funcionar, têm de ter uma série de máquinas em funcionamento para alimentar todo aquelas necessidades energéticas. Já é utilizado de forma segura há mais de um século. Há países, como é lógico, que avançaram muito devido a não terem petróleo, por exemplo, e tiveram de apostar muito neste tipo de energias.
Portanto, em termos de... Já vimos como é que podemos retirar energia, uma das maneiras. Existem outras maneiras, como é lógico, a eletrólise, também o reforming é um byproduct das refinarias de petróleo, o hidrogênio, portanto depois tem de ser tratado para retirar as impurezas, mas existem muitas fontes de hidrogênio que neste momento não são aproveitadas, se calhar, da melhor maneira. E, portanto, a Toyota continua a apostar na tecnologia, os elétricos também vai apostar nos elétricos, eles já foram apresentados, portanto, mas eu acho que é uma tecnologia bastante interessante esta do fuel cell e com muitas potencialidades, não só para o ramo automóvel, mas para a indústria também. Temos consciência que sem a energia elétrica e os seus equipamentos, jamais seria possível viver no mundo atual. Isto deve-se, naturalmente, aos engenheiros eletrotécnicos, mas estes precisam de ser mais reconhecidos nas empresas, no Estado e na sociedade. Antes, a engenharia eletrotécnica dividia-se em correntes fortes e correntes fracas. Hoje, a realidade é muito diferente. Temos as redes inteligentes de energia, as renováveis, a mobilidade elétrica, as telecomunicações, as smart cities, a robótica, iluminação, instalações elétricas e domótica, controle de potência, eletrónica, computadores, internet das coisas e muito mais. Em nome da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, quero agradecer à direção do ISEP e à organização deste evento de excelência, que já é um consagrado na nossa agenda do eletrotécnico. O trabalho desenvolvido foca numa co-otimização do sistema de armazenamento de energia aplicado numa estação de carregamento de veículos elétricos. Isto foi elaborado aqui vários cenários em que o sistema que vocês veem aqui na figura é composto por um sistema fotovoltaico, solar, o sistema de armazenamento de energia, a estação de carregamento de veículos elétricos e a rede elétrica. E depois houve uma comparação entre os 4 cenários para também perceber e fazer uma análise de viabilidade, tanto económica, como perceber se fazia sentido aquilo que se estava a estudar. Reforçar a rede para conseguir suportar a carga destes veículos, que se forem muitos ao mesmo tempo vai levar a um reforço da rede muito grande e envolver, se calhar, várias partes. Isto pode ser uma solução viável. Como podem ver nas imagens, um dos nossos projetos é o regresso de um clássico, o LC70. Estamos a estudar a possibilidade da conversão do mesmo a um veículo 100% elétrico. De seguida, temos o All People Mobility, é uma estratégia de inclusão, um sistema de transporte completamente elétrico para situações específicas, para eventos específicos. Este será lançado em 2024 com um objetivo muito maior e deste projeto poderão surgir outros em que o objetivo será, por exemplo, o sharing, será, por exemplo, os novos conceitos de micromobilidade, entre outros. Podemos ver na imagem de baixo o Last Mile Deliveries, é outra grande aposta que estamos a ter neste momento, que é considerar a substituição da tradicional carrinha ou furgão para levar as encomendas que nós fazemos da Amazon, do CTT, entre outros, para a nossa casa, que muitas vezes congestionam o trânsito e poluem as nossas cidades. A substituição destes veículos por veículos muito mais pequenos e elétricos permite-nos descongestionar os centros urbanos, permite-nos reduzir as emissões nos mesmos e, assim, evitar outros constrangimentos. Eu comprei o meu carro em 10 de abril de 2018 e, portanto, em 2 de junho de 2022 já tinha percorrido 132.031 quilómetros em cerca de 4 anos e pouco. Então, por dia em média, percorri cerca de 89 quilómetros em 1484 dias. Como podem ver, ainda tenho a bateria a 100%, porque na realidade ela já não está a 100%. Para terem uma ideia, ontem o meu carro necessitei de andar com ele 270 km
Naturalmente que tive necessidade de fazer cargas também da mesma natureza, lentas, 10 amperes durante o dia. Para ultrapassar realmente esta limitação, estou para adquirir um carregador que me poderá ir até aos 7.2 kW. Tenho uma rede em casa, uma disponibilidade de potência de 10.3, quer dizer que é compatível realmente para ter este tipo de carregador em casa, e eu penso que é ideal para quem quiser adquirir um carro pensar nesse aspecto. Na totalidade, já poupei 12.427 euros, que corresponde a 43% do custo inicial do carro, e eu acho que além das poupanças ambientais que estão naturalmente ligadas ao uso da eletricidade, que na utilização do carro não produz CO2, naturalmente que a produção da mesma eletricidade poderá ter ou não CO2, mas o que é facto é que é realmente um bom investimento. Não sei se reconhecem este veículo, é o modelo Ecobus, é produzido nas instalações da Caetano Bus, e para quem já andou de avião, certamente notou algumas diferenças de alguns aviões aterram nas proximidades dos aeroportos, mas isto não é a realidade de todo o mundo. Por vezes os aviões aterram em determinados terminais no meio da pista e os passageiros têm de ser transportados desde o avião até o aeroporto. O produto Cobus é um líder de mercado nos autocarros de aeroporto. Neste momento temos mais de 2.400 autocarros em circulação em todo o mundo, e entre os quais 75 dos autocarros são Ecobus. Desta forma, conseguimos atualizar a capacidade de armazenamento às necessidades de clientes, reduzindo o sistema de armazenamento e poupando o custo do autocarro como um todo, reduzindo o banco de baterias. O autocarro fica mais económico. Nós estamos na era da transição energética, estamos na era da transição digital, estamos na era, e hoje aqui inclusive, na mobilidade elétrica, ou seja, várias transformações no nosso mundo em que o eletrotécnico tem aqui um papel fundamental. O que se depara, e eu aqui passava já até para o segundo pensamento, é que podemos estar aqui a debater digamos que é um assunto que de facto vai ter um impacto enorme na nossa forma como nos deslocamos, como vivemos, como trabalhamos, mas só é possível se eventualmente a classe dos eletrotécnicos tiverem um impacto na sociedade, e para isso ela tem que ser, diria mais, não diria regulada, mas mais monitorizada. A mobilidade elétrica na Europa nasceu em Portugal em 2010, e até para quem não sabe, o primeiro posto de carregamento rápido foi instalado em Vila Nova de Gaia. E hoje, passado o projeto piloto que foi introduzido pela Mobie, nós temos, de 2010 até hoje, podemos dizer que 12 anos passados, podia estar a dizer que estamos no topo. Não é verdade. Portugal, de facto, foi pioneiro, esteve no topo, mas hoje, a nível europeu, já não está no topo. Mas de facto, temos o mérito que tivemos esse pensamento. O grande desafio que nós temos, e agora falando sobre o futuro, é, de facto, fazer aqui uma abordagem, quer em termos de rede, como distribuirmos, como criarmos mais postos de carregamento, como vamos desenvolver a questão do carregamento, quer em casa, quer na rede pública, e também, de facto, como é que vamos produzir energia para alimentar esta rede. Como é que é feito o processo de tração do motor, como é que é feito o controle binário, como é que é feito o controle de velocidade, como é que é feita a travagem regenerativa, portanto, que engenharia é que está envolvida. Portanto, nós aqui falamos sobre motores, falamos sobre conversores de potência, falamos sobre baterias, falamos sobre microprocessadores, falamos sobre controlo. Para abordar estas áreas específicas, nós contamos não só com os docentes desta casa, mas também com docentes especializados de empresas do setor.
Temos, em particular, a participação da EdVolt. Para quem não sabe, a EdVolt faz powerbanks para caminhões, está a ter um grande sucesso neste momento. E também com a Vestas, com colaboradores da Vestas, portanto, também especialistas nesta área. As primeiras jornadas de mobilidade elétrica não foi só importante para os alunos, para a escola, mas também para dentro do próprio departamento, porque foi um colecionar de experiências, de sensibilidades também da própria sociedade, e com base nisso saiu a anterior pós-graduação, que o engenheiro Rui Brito teve a apresentar, e também esta pós-graduação em Engenharia de Mobilidade Elétrica. Portanto, já teve uma edição com bastante sucesso, exatamente porque vimos que a aposta do futuro em termos de sociedade passa pela mobilidade elétrica, e porque nós somos eletrotécnicos, estamos inseridos no Departamento de Engenharia Eletrotécnica, desenhamos esta formação que exatamente pretende dar resposta a essas necessidades e, no fundo, capacitar profissionais, porque neste caso já tenha que ter uma graduação, para poder desempenhar uma atividade que de certeza que será aquilo que irá dominar os próximos anos. Obrigado, antes de mais, por nos dar esta oportunidade. A Associação dos Engenheiros Eletrotécnicos de Portugal é uma associação que engloba todos os engenheiros que estão inscritos na Ordem dos Engenheiros, na Ordem dos Engenheiros Técnicos e todos aqueles que não estão inscritos nem numa ordem nem noutra. E que são uma parte significativa dos engenheiros eletrotécnicos em Portugal, em empresas de telecomunicações, na própria EDP e noutras empresas de grande dimensão. Por isso, nós criamos esta associação no sentido de defender principalmente a importância dos engenheiros eletrotécnicos, discutindo os assuntos práticos, os assuntos que surgem no dia-a-dia, os que estão bem, reforçando esse sentido, e aqueles que estão mal, chamando a atenção para que eles devem ser corrigidos. Os engenheiros eletrotécnicos de Portugal estão reconhecidos no meio científico, não estão digamos, no cidadão comum, que não se apercebe da importância que tem, digamos, toda a parte de eletrotécnica. Por exemplo, se nós virmos o caso dos projetos de uma moradia, todos os projetos, desde saneamento até às telecomunicações, são obrigatórios. E o projeto de instalações elétricas não é. Portanto, alguma coisa está mal. Portanto, é essa situação que nós temos que debater, é essa situação que nós temos que dizer que está mal, reforçando, junto à opinião pública, os engenheiros eletrotécnicos. Esta foi a primeira oportunidade que tivemos para retomar a organização das Jornadas de Mobilidade Elétrica, que acabamos de concluir. Aliás, vamos agora fazer uma sessão de ensaios com viaturas elétricas e híbridas para os nossos participantes, que é um momento também de retomar da melhor forma as jornadas. Muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas discutem a mobilidade elétrica como sendo apenas a eletrificação dos veículos, e de facto não é. E esta é uma grande oportunidade para que se possam identificar as variáveis e apontar caminhos. Acima de tudo, informar as pessoas. O mundo académico tem um papel fundamental, aliás, até uma certa responsabilidade em identificar as questões e apontar soluções, porque é de facto no mundo académico que se vão estudando os assuntos, é para isso que ele serve, efetivamente, formar as pessoas, estudar os assuntos, que depois possam ser, e daí apontar caminhos para encontrar soluções para os nossos problemas.